padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, fecunde-nos, suplico a graça de Deus, nossos corações, para proclamar a palavra e acolhê-la amorosamente aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria. A palavra de Deus nos interpela sempre e nos impulsiona para a qualificação de nossa vida, exigindo-nos respostas qualificadas e à altura de nossa envergadura na dignidade de filhos e filhas de Deus. Lembro nos sermões de São Leão Magno, quando diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, citando Mateus no capítulo 7, versículo 14. Ninguém conseguiria iniciar a marcha ou avançar um passo se Cristo, fazendo-se caminho, não houvesse tornado possível a caminhada, convidando-nos à fadiga e conduzindo-nos ao repouso. Nele, Cristo, em quem colocamos a esperança da vida eterna, encontramos também o modelo da paciência. Se com ele sofremos, com ele reinaremos, diz o apóstolo Paulo. Aquele que afirma permanecer em Cristo deve também viver como ele viveu. Seria falsa a nossa profissão de fé se não seguíssemos, irmãos e irmãs, os preceitos daquele de cujo nome nos gloriamos. Preceitos que não nos seriam pesados e nos libertariam de todo perigo se amássemos unicamente aquilo que nos mandou amar. Duas são as paixões que movem a nossa vontade, não diferentes entre si quanto os seus movimentos. A alma racional não pode existir sem amar. Ou ama Deus ou ama o mundo. No amor de Deus nada é demasiado. No amor do mundo, ao contrário, tudo é perigoso. Importa, portanto, aderir decididamente aos bens eternos e considerar efêmeros e passageiros os deste mundo, estando nós apenas de passagem nesta terra e caminhando pressurosos para a pátria celeste. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Amado e amada de Deus, da sabedoria do Sermão da Montanha, indicações profundas para darmos rumos à nossa vida e nos comprometermos. Nós somos destinatários do melhor de Deus, o seu amor. Por isso o Senhor adverte aos discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Nós não podemos estar nessa condição exatamente por não nos capacitarmos e não nos abrirmos diariamente a essas interpelações que vêm da palavra de Deus. Do contrário, correremos o risco de pisar nas pérolas e de não dar o valor devido a cada coisa, um risco para qualquer um de nós, do qual não estamos isentos, nem quem sabe muito, nem quem sabe menos, nem que é mais ou menos importante. É um risco existencial diário para a vida de cada um de nós. Por isso o Senhor nos adverte e nos ensina aqui uma regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, porque é nisso que consiste a lei e os profetas. De modo geral, nosso falar, nosso agir não leva em conta este princípio de ouro, e por isso muitas vezes falamos e fazemos inadequadamente na relação aos outros, críticas, juízos inadequados. Não gostaríamos, e é verdade, de que fôssemos julgados como muitas vezes julgamos.
Por isso, a nossa qualificação se dará na competência bonita de uma sabedoria que nos faz saber escolher, entrar pela porta estreita, sobretudo, como diz o Senhor, porque a porta larga e espaçosa é caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. No entanto, a porta estreita e apertada leva à vida. Isto é, pede de nós uma exigência de uma resposta nova. Para seguirmos, irmãos e irmãs, mais decididamente na busca de nossa resposta qualificada na vida de fé, lembro aqui sobre o Tratado da Verdadeira Imagem do Cristão, São Gregório de Nissa, quando diz: 3 são as coisas que manifestam e distinguem a vida cristã: ação, palavra e pensamento. Das 3 tem em primeiro lugar o pensamento, em seguida a palavra, que nos revela o pensamento concebido e impresso no Espírito. Depois do pensamento e da palavra vem a ordem, a ação, realizando por fatos o que o Espírito pensou. Supliquemos a Deus a graça de pensar para agirmos adequadamente no horizonte do amor, porque somos discípulos e discípulas na tarefa de dar testemunho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira